dentro desse contexto da saúde mental dos trabalhadores, eu venho trazer exatamente agora uma visão mais voltada para como promover um ambiente de trabalho que favoreça a saúde mental, né? Então, eu tenho aqui um dado da fonte Gallup, que é uma empresa que realiza pesquisas nesse sentido, e que estudos revelam que equipes com bem-estar mental são 21% mais produtivas, não é? Então, a preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, ela nunca esteve tão em alta, ainda bem, né? Principalmente entre as áreas de recursos humanos, instituições, empresas, e é muito importante nós estarmos falando sobre isso. Nós estamos passando por mudanças muito drásticas, seja nos métodos tradicionais de trabalho, avanços de novas tecnologias, né? Sem contar aí o cenário mundial contemporâneo que traz lá os seus desafios. Né? Porque as pessoas, elas estão adoecidas e, de certa forma, isso adoece também as instituições. Uhum. Os trabalhadores estão lidando diariamente com questões de estresse, assédio no trabalho, pressão por resultados, sobrecarga, não é? E os demais fatores que nós falamos antes. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, afirma que no mundo, 1 em cada 8 pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, não é? Quase 60% dos casos são ansiedade, né, que é 31%, e depressão, 28,9%. Condições essas que cresceram de 26% a 28% desde a pandemia do Covid, que veio intensificar esse quadro, né, de adoecimento na população. E segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas e a Escola de Administração de Empresas de Paulo, em parceria com as empresas Talenses e Gympass, né, 43% dos respondentes, eles alegaram que estão com alguma sobrecarga de trabalho. E, além disso, 31% dos entrevistados sofrem pressão por metas. Então, diante de todo esse cenário desafiador que nós estamos trazendo aqui, né, é essencial que as instituições aproveitem este período, que é o prazo estabelecido da NR1, para se adequarem, para se educarem, né, a partir do dia 26 de maio, para reavaliar as suas estratégias, identificarem que podem impactar de forma positiva a saúde mental desses profissionais, né? E isso começa com a identificação e o mapeamento dos riscos psicossociais. Por quê? Um ambiente de trabalho seguro e saudável, ele coloca o bem-estar do trabalhador no centro das atenções, né? Porque antes não era colocado tanta ênfase, não é? Tanta atenção para a saúde do trabalhador. Com isso, a redução dos riscos de doenças físicas, emocionais, consequentemente promovendo o equilíbrio emocional integral. Porque nós entendemos que o ser humano, ele é um ser bio, psico, sócio-espiritual. Até, inclusive que o lado espiritual também está incluído, né? Então, valorizar o indivíduo melhora o seu desempenho, visto que mentalmente saudável ele é mais focado, criativo, engajado. E quando eles se sentem bem valorizados, tendem a trabalhar melhor em equipe, né? Trazendo ganhos para toda a esfera da organização. Né? Além disso, a redução de custos é um dos grandes benefícios para promover a saúde mental. Por quê? Investir em programas de bem-estar é mais econômico do que lidar com os prejuízos e os efeitos dos problemas que são negligenciados, né? Que são omitidos. Como é o caso da produtividade. Tem um estudo, Ana, que fala que é o Mental Health in the Workplace,
da Organização Mundial de Saúde. Ele revela aqui nós colocamos em dólar, né? Para cada $1 investido em ações que promovam a saúde e bem-estar mental dos trabalhadores, $4 são recebidos em ganhos com o aumento da produtividade. Então, as empresas estão tendo a oportunidade de se atentar para isso, que investir na saúde mental, de melhorar o ambiente de trabalho nesse aspecto é muito mais produtivo e lucrativo. Né? Mas como proporcionar um ambiente saudável? Né? Conforme a proposta do mapeamento e gerenciamento dos riscos psicossociais, o primeiro passo é o diagnóstico preciso, né, para identificar os sintomas, né, os sintomas da companhia e os riscos ocupacionais presentes, né? E essa avaliação detalhada dessas condições de trabalho, desse ambiente, quando ela é conduzida de uma forma sistemática, ela permite detectar tanto os riscos físicos quanto os psicossociais. E ele proporciona uma visão clara das áreas que exigem mais atenção, né, Ana? Sim. Então, é um papel da liderança estar comprometida em criar uma cultura de segurança, porque inicia na conscientização também dessa liderança, porque ela também tem que estar atenta, é ela que vai estar presente com essa equipe de trabalho. Então, ela tem que adotar uma postura ativa, atenta, em relação ao equilíbrio físico e emocional desses colaboradores. Então, não é apenas uma questão de empatia, mas é também uma estratégia empresarial. Né? Sim. Porque as instituições que investem nesse aspecto, elas vão criar um ambiente muito mais produtivo, muito mais inovador, resiliente. Né? Então, nós temos algumas ações, por exemplo, criar canais de escuta. A Denilda até falou, né, sobre essa questão de olhar para o meu colega, porque a liderança ela tem o papel, né, de estar atenta a esses colaboradores, sinalizar quando algo não vai bem, mas ter esse olhar também é muito importante. Eu achei interessantíssimo ela trazer isso. E existem até, eu ouvir esse colaborador, e existe até a proposta, né, dentro desse gerenciamento, que é proporcionar um canal de escuta. Porque muitas vezes esse profissional ele tem receio de falar, não é? O que está afligindo, o que não está... anonimato, né? Com anonimato, né? Treinar as lideranças para que possam identificar sinais de estresse, sobrecarga, saibam lidar com as demandas de relacionamento interpessoal, conflitos e questões dos trabalhadores, incluir benefícios com parcerias para atendimentos, assistência, apoio psicológico, assistência médica, também outras estratégias, não é? Temos aí o incentivo à educação física, a cuidar da alimentação, da saúde, que seriam academias, mindfulness, né, que são sessões voltadas para a redução do estresse, eventos culturais também, né, porque esse profissional ele precisa também ter uma flexibilidade no seu horário, não é? De repente, tipo de trabalho, flexibilizar esse horário, em alguns casos home office, quando é possível, né, no sentido de reduzir a pressão, a sobrecarga que pode causar, e trazer esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Né? Promover palestras, workshops, conscientização sobre inteligência emocional, gerenciamento do estresse, prevenção ao burnout, assédio moral e sexual, como medidas que levem a essa informação, não é, Ana? Sim. As colegas trazerem essa questão do assédio moral e sexual, e quando você nos fala, né, que é importante que esse profissional ele esteja atento ao que é e o que não é? Então, ele bem informado,
ele já vai poder cuidar melhor da sua saúde mental. E às vezes até ele mesmo identificar se alguma coisa está errada. Isso. E Tânia, para finalizar, por uma questão de tempo mesmo, tá ótimo te ouvir, mas a gente tem um dado de realidade que é o tempo. O que você acredita que assim é decisivo para nós, enquanto psicólogas e consultoras, no processo de intervenção? O que a gente tem que fazer como prioritário, assim, numa organização? Então, como profissionais de consultoria, estando junto dessas empresas, eu acredito que a prioridade é trazer, informar essas empresas sobre os benefícios que tem em investir na saúde mental, no desenvolvimento humano, de estar atendendo a essas medidas que estão incluídas na NR1, do gerenciamento dos riscos psicossociais, e como isso é favorável e só vem a trazer um benefício não só para a empresa, os trabalhadores, mas também uma sociedade em geral, que todos nós temos a ganhar. Então, assim, o consultor trazer essa informação e ajudar, auxiliar nesse processo, né, para que essa empresa possa favorecer todo esse processo de saúde mental dentro das empresas.